Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao curso de formação de categoria de base no futebol. É um prazer estar falando com todos vocês, um prazer estar passando não falo nem aulas, né, mas essa troca de experiência com todos vocês. Nessas próximas aí 4 aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação de categoria de base no futebol, tá? Então, meu nome é Jorge Ferreira, sou coordenador técnico das categorias de base do Paraná Clube. No último ano aí, 2020, também fui treinador do Sub-23, que disputou o Campeonato de Aspirantes Brasileiro. Então, espero que todos aproveitem bastante as aulas, né, e futuramente a gente pode discutir também. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá então, gente. Falar sobre formação em categorias básicas de futebol, vamos iniciar então passando para vocês sobre o que serão as aulas, as 4 aulas, né? Vamos fazer uma breve apresentação, né? Falar hoje, nessa primeira aula, sobre metodologia de treinamento, a segunda aula sobre os processos de formação da categoria de base, né? Depois sobre gestão de atletas, né? Gestão de pessoas, gestão dos atletas. E por último, falar também, última aula, sobre o modelo de jogo, tá? Então, fazer uma breve apresentação. Eu iniciei no futebol, acredito como todas as pessoas que trabalham no futebol, né? Eles se iniciaram como atleta, né? Eu joguei futsal no Paraná Clube de 91 a 99, então aí 8 anos como futsal, iniciou como lazer, depois fui tomando gosto pelos treinamentos, e começo a levar um pouquinho mais a sério, né? Em 2000, foi no ano no campo, né? Onde a gente teve uma passagem, acabou não ficando no clube na categoria de base. Em 2001, uma pequena também oportunidade no antigo Malutron, que hoje em dia não existe mais, né? Nem o Malucelli, que acabou virando o Malucelli depois do Malutron, também não existe. Então, isso entrega um pouquinho também a nossa idade, né? E o próprio sistema, né, acabou a seleção natural, né, acabou tirando a gente do meio de atleta, né, a gente acabou percebendo que não tinha condições, de repente, para poder se tornar um atleta profissional, né, e acabei optando por ir estudar, né. Aí eu fui me formar em Educação Física em 2006, eu concluí a graduação, fiz uma pós-graduação em 2008 e outra em 2009, né, sobre futebol, gestão esportiva, tá? Muitas das coisas que a gente vai conversar aqui nesse curso. Como profissional, por não ter sido atleta profissional, a gente acaba tendo menos oportunidades, porque conhece menos pessoas, né? E então eu tive que me aventurar e iniciar aí no futebol amador. Então eu iniciei minha carreira em 2006, 2007. Eu lembro que eu iniciei como treinador de goleiros até do antigo Chute Inicial Corinthians que tinha aqui em Curitiba, né? Iniciei como treinador de goleiro, é o que tinha, né? A vaga que tinha aberto no momento era isso. Fiquei acho que 3 a 4 meses com essa função e depois vir já me tornar já treinador da categoria juvenil e assim eu passei por quase todos os clubes amadores de Curitiba, né? Como treinador da categoria juvenil e júnior, né? Até em 2012 nós somos campeões pelos Caxias, né? E é o ano que eu entro no Paraná Clube também, como avaliador de atletas, né? Entrei lá como avaliador de atletas em 2012 e estou hoje como coordenador técnico, como falei no início, né? E técnico também do Sub-19, o Sub-23, como foi 2020, né? Então, para mim foi uma escola todo esse tempo, está sendo uma escola, né? Todos esses anos. Acho que eu passei por todas as funções dentro do clube, desde avaliador de atleta até supervisor, treinador do sub-10, sub-11, sub-15, sub-13, sub-17, sub-18, sub-19. Fui treinador do futsal do Paraná também do sub-15. Então, o clube tem me dado muita experiência e tem me ensinado muito todos esses anos. Em 2017, eu saio do clube final de 2016 do Paraná e para ser auxiliar, aceitando um convite
primeiramente para ser analista de desempenho do J. Malucelli, e com a saída do auxiliar eu acabo assumindo as duas funções. Então, em 2017 fui auxiliar técnico da equipe profissional do J. Malucelli, juntos também acumulando uma analista de desempenho, e retorno em 2018 para o Paraná Clube, onde estou até hoje. Então, gente, vamos falar o que interessa, né? Essa apresentação não interessa muito, como eu falei, a gente quero deixar até bem claro aqui, a gente não sabe mais do que ninguém, né? É só uma troca de ideias, né? Troca de conhecimento, né? Já vai passar algo que a gente vivenciou nesses anos, né? Para que vocês possam, de repente, julgar se é interessante para vocês, o momento que vocês vivem. De repente, a gente tá trabalhando com realidades diferentes aqui também, né? Essas aulas, alguns estão numa realidade já de futebol profissional, outros numa categoria de base, outro amador. Então, cada um, como eu falei, não sou dono da verdade, não, tá? Então, vai passar só um pouquinho aí do que a gente vivenciou nesses anos e vem aprendendo também. Então, falar sobre metodologia de treinamento, basicamente, aí vindo aí a periodização tática, né? Hoje em dia a gente trabalha, né, a maioria dos profissionais com 3 tipos de treinamento, né? O analítico, o integrado e o sistêmico. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais de cada um deles, mas o treino analítico ele era muito utilizado por alguns anos atrás, né? E assim ele ficou um pouquinho ultrapassado. É o treino que você isola totalmente a parte técnica e é trabalhado a parte técnica, a parte física, a parte tática, né? E é trabalhado elas isoladas, né? E de forma isolada. E antigamente se trabalhava muito isso, né? Hoje em dia eu não costumo dizer que não me serve, que eu abro mão, porque em determinados momentos a gente já utilizou, e se precisar também utilizamos de novo, não tem problema nenhum, mas hoje não é tão bem vista assim pelos profissionais que estão no mercado, né? Que estão na área, que estão atuando aí no mercado. Então temos também o integrado, que ele já relaciona todas as metodologias, né? Todas as capacidades, né? A física, a técnica, a tática, né? A comportamental, tenta integrá-las, né? Para trabalhar um pouco, trabalhar de forma juntas, né? E a parte sistêmica, que hoje é o que todo mundo vem falando no futebol também, né? Que é você trabalhar todas as capacidades junto, né? Na mesma, além de integrar, você trabalhar todas, né? Então, eu vou passar a falar um pouquinho mais de cada um melhor, para que o entendimento fique mais fácil também, tá? Então, o analítico, como eu falei, desenvolve as capacidades técnica, tática, física e comportamental, né? Comportamental, ou mental, ou psicológica, tá? De maneira isolada. Por exemplo, né? Tem algumas fotos aqui. Essa parte física é somente física, não tem bola. Ou é bola, parte técnica, fundamento, cabeceio ou passe, é só cabeceio ou passe. Ou é finalização, é só finalização puro, né? Então, como eu falei, antigamente se utilizava muito, porém hoje não dá para descartar, né? Vai ter um treino que você vai querer pegar os atacantes ali, fazer um trabalhinho só de finalização, sem nenhuma movimentação antes, sem integrar nenhuma outra capacidade antes, né? Só para aprimorar a finalização, não tem problema nenhum. Pegar os zagueiros ali para fazer um trabalho de cabeceio com os zagueiros, ótimo, fazer um trabalho analítico. O que a gente, de repente, não vê hoje em dia, né, e antigamente tinha mais, é um trabalho só disso, né? Então, de repente, você pega um complemento do trabalho, uma finalização, um pré-treino, um trabalhinho específico com cada posição, com os zagueiros ou com os atacantes, né? Mas eu, particularmente, gosto de utilizar. Para você estar desenvolvendo, você precisa isolar um pouquinho, até para você ter o tempo de corrigir, né? Num trabalho mais integrado ou sistêmico, você não para tanto o trabalho para corrigir o movimento do atleta, né? E isso eu acho que falta um pouquinho no futebol de hoje também, sabe? Alguns novos treinadores aí estão indo só para a parte sistêmica e estão esquecendo de potencializar os seus atletas, né? Então, repito o que eu falei aqui, de repente não um treino só disso, que eu acho que fica muito pobre, mas depois do aquecimento, ou até como aquecimento, ou um complemento, eu acho que é bem viável você realizar esse trabalho analítico, né? De repente colocando algo mais para você ter um trabalho integrado, a gente vai falar daqui a pouco,
não sendo só simplesmente analítico, né? Mas eu acho que a gente tem que parar, tem que corrigir, tem que filmar, tem que depois mostrar para o atleta o movimento dele, como é que está sendo, o que ele tem que fazer para melhorar. Então, ele é importante, sem dúvida nenhuma. A gente precisa saber o momento que dá, o tempo que dá de trabalho, quanto tempo vai passar esse tipo de trabalho, né? Quando vai passar esse tipo de trabalho, porque ele é importante, sem dúvida nenhuma. O trabalho integrado, como eu falei, né? Ele é a correlação entre as capacidades. É o famoso, né? Físico-técnico, técnico-tático, né? Ou seja, a integração de duas ou mais capacidades, né? É o físico-técnico-tático também, né? Então, hoje em dia você pode, aí que eu falei em relação ao anterior do integrado, né? De repente, não só uma finalização do analítico, perdão, não só uma finalização, mas de repente ter algo físico ou ter alguma coisa tática antes da finalização, você não vai deixar de trabalhar, mas você vai estar colocando mais informação para o atleta e isso é interessante, né? Temos aqui alguns exemplos. Isso aqui é um trabalho bem comum, né? Então tem um treino ali, uma parte física, né? Trabalho de potência com salto, né? E depois um cabeceio. É o famoso que a bola tá só para enganar ali, né? Então tem o trabalho ali de mobilidade. E também trabalha assim um pouquinho com a bola. Tem a condução e velocidade. Esse é um time coreano treinando. Então, esse é o treino integrado. Está integrando duas capacidades, a física e a técnica, né? Claro que o objetivo principal parece ser a parte física, né? Mas seria interessante ter alguns professores ali corrigindo, né? Conversando, né? O feedback instantâneo, né? Melhora o cabeceio, com certeza eles tiveram passe também depois na execução do trabalho, melhora o passe, acerta o movimento do corpo. Aqui é puramente físico, né? Essa estação. Bem o trabalho de potência com bola. Então, esse seria um exemplo de treino integrado, tá? Com objetivando a questão física, né? Temos outros exemplos, está acabando aqui, para passar e para ficar, de repente, mais claro esse trabalho integrado. Esse trabalho também é integrado, trabalho interessante. É um rondo de 4 contra 2 de um lado e 4 contra 2 de outro lado. Os dois que estão por dentro, né? Eles têm que tentar roubar a bola. Se não conseguir roubar, quem está jogando executar um número X de passe, ou eles chutarem para fora, tirarem a bola, eles têm que passar para o outro quadrado. Então já trabalha também a questão física, a questão técnica. Você pode colocar a terceira capacidade aí, uma situação tática, né, dos dois que estão por dentro, não deixar a bola passar por dentro, já para ir estimulando a cobertura. É um trabalho bem interessante. Esse trabalho também, um trabalho integrado da parte física com a parte técnica também, para ver que os atletas dão um tiro ali. Depois, sem tem um cruzamento, eles voltam para poder finalizar, né, cabecear na direção do gol. Depois eles voltam de novo para finalizar do outro lado. É um trabalho bem integrado, um trabalho, eu acho, bem interessante de ser feito. Não precisa só deixar só com o preparador físico. Não, hoje é só com o preparador físico, né? Deixa eles correndo lá, deixa o preparador físico trabalhar. Não, por quê? Está fazendo a física, a parte física e também está trabalhando a questão técnica, né? A finalização, por que não? Aí já entra um trabalho bem interessante também, que é a questão física lá atrás. Físico, força, explosão. Aí já sai um 3-2. 3-1, 3-2. Questão técnica, questão de superioridade numérica. Você já consegue trabalhar a parte tática também, né? Lembra que a gente falou lá 2 ou 3 capacidades, né? Tem um cabeceio e sai 3-2. Trabalha as coberturas, estava trabalhando no rondo anteriormente. Trabalha a superioridade.
3-2, geralmente você vai ter ali um contra-ataque, então é interessante você buscar a finalização rápida, não ficar trocando passe, né? Porque 3-2 precisa aproveitar a oportunidade, aproveitar a superioridade. Vai ver que a distância é longa ali, trabalho bem, o preparador físico adora, então por que não juntar os trabalhos, né? Não precisa ser só o dia do físico, né? Como a gente trabalhava antigamente, né? Muitos trabalhavam antigamente só corrida, então era o dia que todo mundo ficava no DM, né? E temos também mais um trabalho, esse trabalho que nós fizemos no ano passado, no Sub-23, bem integrado também. Trabalho de passe, na linha defensiva lá atrás. Trabalho técnico, né? Trabalhando domínio direcionado, trabalhando já a questão de pular um jogador, né? Isso, o Jorge Jesus trabalhava muito bem no Flamengo, né? Não precisa ir de pé em pé, você consegue passar para o outro, já passa, né? Um passe mais em profundidade, aqui mais vertical no golzinho. Então vai sair o passe lá no golzinho. E depois já prepara para o específico aqui na bola aérea, né? Já posiciona, já faz as coberturas, já tira, já sobe a linha também, né? Costuma tirar e já subir a linha de um lado e do outro. Então tira, já sobe a linha, sobe junto. Importante trabalhar bem a comunicação, né? Então esse trabalho é bem interessante também. É um trabalho integrado, né? Trabalha a parte técnica e a parte tática, né? Trabalho que a gente gostava bastante de fazer no pré-treino, né? Aí o outro grupo estava na academia e depois trocava, né? Ou no outro dia trocava, e aí depois nós iríamos para o treino principal. Vamos lá, lateral esquerdo, zagueiro, bom domínio. Agora vai para o lado, lateral direito vai vir direto no zagueiro, né? Então, se tem essa possibilidade, vamos girar rápido o jogo. Aí ele tenta achar o golzinho aqui embaixo. É um passo mais vertical, um passo mais entre linhas. Mesma situação do outro lado. Importante já pedir, cobrar para esse giro ser rápido, para esse domínio, esse primeiro toque na bola ser bem concentrado, ser um bom toque na bola, para poder girar e achar o espaço quando estiver no jogo, né? Depois, posição de expectativa, né? Correr para trás. É importante ter mais alguém ali para ajudar no posicionamento do corporal, né? Correr para trás, como que eu vou subir, que perna eu vou impulsionar para poder subir para cabecear. É importante eu estar passando isso para os atletas também. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que aqui vai se repetindo até o final. Então, gente, esses são os exemplos, né, de treinos integrados. De repente, a gente está passando só uma nomenclatura, de repente alguns de vocês fazem esse tipo de treino, já passam, e é apenas uma nomenclatura que não é utilizada. Também isso não... claro que importa, se for ver hoje em dia, a questão mais moderna, né? Mas, assim, se você souber aplicar, a hora que for aplicar, com quem você estiver trabalhando, né? Também, ainda mais o pessoal mais antigo, né? Eu acho que eu não vejo muito problema se você não souber certinho as nomenclaturas. É importante você saber ter convicção daquilo que você está passando, saber ter confiança que você está passando, passar confiança para o atleta. Acho que isso é o mais importante, né? E claro que com o tempo aí, a cobrança que vem vindo do futebol moderno é legal a gente estar se atualizando. Então vamos lá, falar um pouquinho de treino sistêmico, né? Então, sistêmico é desenvolvimento das capacidades em torno do modelo de jogo. Então, você já insere o modelo de jogo, além da questão física, técnica, tática, se coloca também o modelo de jogo, que é o que a gente vai falar no último módulo lá, né? Então, você já insere também no trabalho sistêmico. Então, são trabalhos propostos de maneira interligada. Então, você não vai só relacionar um outro, não vai ser aquele trabalho que a gente viu anteriormente, né? Sobre o integrado, né? Mas sim o sistêmico, tá? Simulações de treinos trazendo a realidade do jogo. Então, acho que quanto menor a categoria, falando categoria de base, mais interessante você trabalhar o sistêmico, né? Então, deixar o atleta vivenciar bastante mini-jogos, né? Pegar bastante na bola, como é o futsal hoje também, né? Deixar ele participar bastante, deixar ele tomar decisão, com que ele seja também um atleta protagonista. Acho que isso é bem importante. Quanto menor a categoria, mais trabalho sistêmico, não que você vá abrir mão do integrado e
analítico, não, mas você trabalhar essas questões mais de jogo, trazer a realidade do jogo para o atleta, ele vai entendendo mais, né? Ele vai absorvendo melhor e tenho certeza que a gente vai desenvolver um atleta melhor. Nada mais é do que antigamente, né? O trabalho o treino na rua, né? Aquele jogo, treino não, aquele jogo na rua, né? 3 contra 3, 4 contra 4, descalço, com um golzinho de chinelo. E é isso, é jogo. Pegava na bola direto, você tinha tomadas de decisões toda hora, né? E você aprendia com as tomadas de decisões, né? Cada tomada de decisão errada, na próxima vez você tentava fazer diferente, e é o que a gente perdeu um pouco hoje nas categorias de base, né? Repito, quanto menor a categoria, mais dá essa vivência para o atleta, é mais interessante. Porque hoje, como eu falei, a gente perdeu esse jogo na rua, essa brincadeira que os atletas tinham, né, na rua, que nós tínhamos, nem era atletas, né, nós tínhamos na rua, né, brincava muito disso, esfolava o dedão no asfalto, mas ou no tijolo, que era fazer o golzinho de tijolo, mas é a melhor forma de você estar desenvolvendo, né, o futebol, né? E é muito mais nesse período aí do atleta ele que ele está assimilando mais, assim, né? As informações que são passadas, né? Até fechar aí o ciclo para ele não poder mais. Então, claro que vai depender muito da maturação do atleta. Por isso, quanto mais jovem o atleta, né? A gente pode falar isso mais para frente também, né? Mais importante a gente fazer o trabalho sistêmico, né? Absorvendo mais informações de jogo. Exemplos do treino sistêmico, trabalho sistêmico. Aqui nós temos um trabalhinho feito no Tactical Pad, onde joga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 8 contra 8 e mais 8 do outro lado. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho com o modelo de jogo? Então, você pode, esqueça a numeração aqui, tá? Mas eu posso muito bem ter aqui um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo, né? Um volante e os 3 atacantes, né? Ou eu posso ter minha segunda linha aqui, né? Um extremo, um volante, um outro extremo, um meia e mais 3 atacantes. Para você já ter essa relação entre eles, né? E criar essa, essa, esse entrosamento entre eles, né? Isso é bem importante para que a gente possa desenvolver o jogo de maneira mais rápida, né? De forma coletiva. Claro que na categoria de base, dependendo onde você está, a categoria que você estiver, você tem que mudar, você tem que girar os atletas, não pode ter um time titular, um reserva e um terceiro time, né? Mas se for uma categoria maior, de um 15, um 17, um 19, principalmente, você já pode ter essas relações dos atletas mais fixas, né? Claro que você também vai mudar, não vai ser direto, mas você pode já colocar uma equipe principal aqui que você acha interessante, mudando um ou outro, né? Para ter essa relação entre eles já, acho que você ganha tempo. Então, vamos treinar um treino bem simples, né, gente? Sai 4 do meio ali, eu tenho que trabalhar um número de passes, X, o azul agora, por exemplo, 6 passes, e passar a bola para o outro lado. Então, você tem 8 contra 4. O objetivo do 4 é roubar a bola e passar para o outro lado, dos 4 que estão marcando, né? Ou, de repente, roubar a bola e chutar para fora. Você pode trabalhar com um erro, com 2 erros, né? Se o azul, por exemplo, quem está jogando com a posse errada 2 vezes, quem passa é o azul, né? Então, vamos de novo lá. O vermelho trabalha a superioridade, conseguiu, ou roubou ali o branco passa, aqui não tem nenhum exemplo do branco ficando, mas se o branco roubar a bola, aí o vermelho e o preto que correria para lá. Então é um trabalho bem simples, né? Tenho certeza que a maioria de vocês já conhece esse tipo de trabalho, mas é um bom exemplo de trabalho sistêmico. Está trabalhando a parte tática, está trabalhando a parte técnica, está trabalhando a parte física, vou passar de novo aqui, está trabalhando a parte física e você está trabalhando também a parte comportamental, né? De você reagir rápido, de você mudar de direção rápido, mudar o seu comportamento rápido. A quem está aqui por dentro marcando, na hora do passe, eles também podem interceptar esse passe. E aí a gente vai brincando do jeito que vocês quiserem, né? Diminui o número de toques na bola para passar para o outro lado, para ficar mais competitivo, para que os 4 tenham que sair mais rápido, fazer uma marcação, pressão mais rápida. Aqui você vai colocando em prática tudo aquilo que você acha interessante para a sua equipe, aquilo que a sua equipe precisa. Pode colocar um modelo de jogo, sistema, perdão, de jogo que vocês jogam. Se for com 3 zagueiros, joga com 3 aqui atrás, 2 por dentro, ao invés de 1 por dentro. Então, eu acho que você ganha tempo
e é um bom exemplo de trabalho sistêmico. Vamos lá, então? Aqui nós temos um trabalho bem parecido, para finalizar esses exemplos sistêmicos, que nós aplicamos lá no Boqueirão também, na Vila Olímpica do Boqueirão, com o Sub-23. É bem parecido com o trabalho anterior, que vocês viram, só que tem goleiro. Então, se roubar a bola, pode chutar no gol, pode fazer o gol. A gente já trabalha algo a mais aqui, que é a finalização, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conta 3, o vermelho com 7, o branco sai com 3. 1, 2, 3, 4, 5, o laranja está com 6. Ó, fez o passe errado, já faz o gol, e aqui já demorou para reagir, já trabalha o comportamento, já pede para reagir rápido. Passa só 3, não passa 4, igual no exemplo, a gente viu anteriormente. Está trabalhando ali o vermelho. Se der 6 toques na bola, o objetivo é passar para o outro lado e o laranja já pode correr. Aí você pode colocar 6, 7, 5, 4. Né? Roubou a bola, já finaliza. Finalizou em gol, corre para o outro lado. Aí é o branquinho que vai trabalhar a posse de bola com o vermelho tentando marcar. Um erro, jogou a bola para fora. Vai de novo o branco. Pressiona forte. Aí tem alguns atletas andando, né? Cobra bastante, não deixar eles andando, fechar espaço. Roubou, passa para o outro lado ou chuta no gol. A opção do atleta foi passar a bola para o outro lado. Nós temos de novo superioridade, um trabalho bem interessante, trabalho que a parte física é bem interessante, trabalho comportamental, parte técnica nem se fala. E se você fizer as interações ali, né, colocar os dois zagueiros, colocar os laterais, né, o modelo de jogo que você é habituado a jogar, e já desenvolvendo esse trabalho, você consegue ter um trabalho sistêmico bem interessante. Depois vocês podem ver de novo com calma, né? Parar, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Vou falar um pouquinho aqui, então, do microciclo. A literatura portuguesa, né, onde veio a periodização tática, alguns chamam, vocês vão ver muito morfociclo, né? E aqui a questão física, né? Acho que a gente, aí eu estou falando como treinador, a gente não pode simplesmente deixar, não que a gente não confie na sua comissão técnica, não é isso, você precisa confiar na sua comissão, mas tem que ter um mínimo de conhecimento físico, fisiológico, para você poder entender o que você está fazendo, né? Para você também poder entender o que seu preparador físico está querendo também. Então é importante entender, nem que seja minimamente, algumas questões físicas. Aqui eu coloquei um microciclo, 2 microciclos, aliás, em período competitivo. Tá? O primeiro aqui de cima é como se tivesse jogo uma vez a semana, domingo a domingo, e o de baixo como se tivesse jogos 2 vezes por semana. Então, domingo, quinta e domingo, ou domingo, quarta e domingo. Né? E a gente se baseia muito nessas questões físicas, né? Na segunda, no pós-jogo, segunda-feira, até onde eu posso ir, como que tem que ser minha carga física, na terça, na quarta, na quinta. Então, a gente precisa se basear muito nisso, né? Claro que vai depender do período que você está da competição. Categoria de base, de novo, quanto menor a idade, menos nós nos prendemos com isso, né? Eu falei, o importante é você estar jogando, né? Não é porque vem de um pós-jogo que você vai descansar um atleta de 10 anos, 11 anos, vai trabalhar alguma questão técnica, né? Isso é importante, uma questão com bola, principalmente quem não jogou muito. Então é importante a gente estar bem antenado, que isso aqui vai variar, vai mudar bastante conforme a categoria de base e a idade dos atletas, né? Então nós temos aqui a gente vai se basear na questão física, né? Não que a gente precise ficar preso nisso, de forma alguma, mas aqui o que a gente pode trabalhar dentro desse microciclo, né? Domingo, vamos imaginar que o jogo foi sábado, né? Vamos falar aí numa categoria sub-19, sub-20, até sub-23, né? Sub-17, acho que cabe também. Você jogou sábado, recuperação domingo para todo mundo, né? Todos recuperam.
não tem por que a gente fazer um treino. Na segunda-feira, jogo-treino para quem não jogou. Então, isso é uma questão muito importante, que alguns treinadores, às vezes, não dão muita importância, mas eu gosto sempre que possível, se possível, toda semana depois de jogo. Claro, se tiver um elenco curto, você não conseguir fazer outro time, você não faz, né? Mas sempre muito importante na segunda-feira, ou no dia, 2 dias depois do jogo, você ter algum jogo treino para aqueles atletas que não foram para o jogo, ou aqueles que jogaram meio tempo só. Primeiro que você vai trabalhar a motivação, é importante que esse jogo treino não seja, se você tiver essa oportunidade de ser com outra equipe, né? Se não tiver, pode fazer de repente um coletivo entre eles, mas é bem importante se for com outra equipe. A motivação, você vai estar dando oportunidade para esses atletas mostrarem em jogo que ele tem condições de ser titular, e é importante você ter essa conversa com os atletas antes, porque daqui a pouco vai geralmente fazendo bastante tempo disso, daqui a pouco vira habitual para eles, tem mais um joguinho lá, e o cara começa a levar o jogo com desprezo e não da forma, não com o objetivo que ele tem realmente, que é de você poder apresentar para a comissão técnica que você tem condições de ir para o próximo jogo, que você está evoluindo, né? Acho que isso é bem importante, a questão do jogo-treino para quem não jogou. Para quem jogou, recuperação ativa, né? Faz um trabalho de rondo, pode fazer um trabalho, claro que alguns vão estar numa fisioterapia ainda, pode fazer uma crio, você pode fazer um futevôlei, que é um pouquinho mais para os atletas descontrair, tá? Geralmente o volume bem baixo, né? E uma intensidade alta, principalmente do jogo. O jogo é intensidade alta, isso estou falando ali agora para quem jogou, né? Para quem não jogou, perdão. Então, o jogo já traz essa intensidade alta, né? O volume baixo, então você não vai fazer um jogo treino de 2 tempos de 45, né? Até porque se você precisar desse atleta no final de semana, você não vai poder jogar segunda e depois jogar no outro sábado, né? Então faz um tempo menor, faz 2 tempos de 25, 2 tempos de 30. Isso vai depender muito de quantos atletas você tem, né? Quando que é o próximo jogo, então isso vai variar bastante. Terça-feira, importante trabalhar o gestual, aquilo que a gente falou lá atrás, agora há pouco, sobre treinamento analítico, né? O gestual é um treinamento analítico, né? Gestual de cabeceio, gestual de finalização, de passe, né? Um trabalho que você possa e tenha a oportunidade de parar e corrigir, né? Não é assim, tenta fazer de outra forma, trabalhar a bilateralidade também, perna direita, perna esquerda, tá? Curto, né? 15, 20 minutinhos, até para o atleta poder ter esse aprimoramento. Rondos, trabalho de rondos, eu gosto muito do trabalho de rondo. Existe uma gama aí infinita de trabalhos que pode fazer de rondo, desde 2 para 1 até 10 contra 10, e até mais, né? Então, existem vários trabalhos de rondo onde o resultado ele é bem interessante. A gente passou lá atrás um trabalho integrado, aquele 4 contra 2 que o atleta tinha que marcar e depois já correr para o outro 4 contra 2 também. Aquilo lá é um rondo, né? E é bem interessante, ele atinge todas as capacidades aí, ou praticamente todas, né? E você vê o resultado bem interessante em jogo, principalmente na questão comportamental. Claro que na parte técnica também, né? A questão tática também, mas a questão comportamental para a ronda é bem legal. Já trabalha algumas coisas em relação ao jogo reduzido, aí já pode ser um trabalho mais sistêmico também, né? A gente falou agora, já coloca no jogo reduzido, por mais que seja 4 contra 4, você já faz uma linha de 4 e já trabalha a questão do seu modelo de jogo, né? Independente não precisa ser 10 contra 10 para você trabalhar o modelo de jogo, ou 8 contra 8. Se for 4 contra 4, você faz. Se for 2 contra 1, você consegue trabalhar alguma questão tática também. Então, vai da gente pensar um pouco e saber o que a gente quer no jogo e colocar em prática no dia a dia. Aí o volume ainda é baixo, né? Não pode ter um volume tão alto, né? E a intensidade alta, né? A gente só vai ter intensidade baixa quando for véspera de jogo, né? Eu particularmente gosto, repito, né? Não sou dono da verdade, mas gosto de, hoje em dia cada vez mais, né? Volume baixo ou no máximo volume moderado. Né? Acho que treinos aí de 2 horas, 2 horas e meia no campo já fica chato para o atleta e fica bem desgastante. E intensidade alta, sempre quando você conseguir, é interessante você manter essa intensidade alta e aí baixando o volume.
Indo para quarta-feira, Rondo, como eu falei, sou fã de Rondo, gosto muito, acho que tem um ganho enorme. Também os jogos reduzidos, já começa a colocar algumas situações táticas, né? Alguns princípios, né? Aí que eu falei do sistêmico agora há pouco também, né? Já começa a pensar, não pensar no adversário, né? Mas de repente aprimorar alguma situação que você queira aprimorar. Vou falar de novo, vou ser repetitivo, isso depende muito de categoria para categoria. Aqui a gente está falando de uma categoria mais velha. Se estiver trabalhando com sub-11, não precisa colocar quarta-feira, treino todo dia, numa questão tática muito complexa, né? Uma questão tática de individual, tática de grupo, algo mais simples no entendimento, mas como eu falei agora, o mais importante é eles estarem jogando, eles têm esse trabalho sistêmico, acho que é o mais importante. O volume já passa a ser moderado, você consegue aumentar um pouquinho mais o volume, a intensidade moderada, né? Para alta, acho que quarta-feira, o jogo sendo ainda nos sábados, não precisa ter uma intensidade baixa. Quinta-feira, já começa a abrir o campo. O que a gente fala sobre abrir o campo, né? Como assim abrir o campo? Você começa, se sai do jogo reduzido, do jogo pequeno, você começa a deixar esse campo maior, de repente não do tamanho ainda total dele, né? Mas deixa um campo, uma área, você consegue fazer trabalhos já exclusivamente táticos, né? Você já pode colocar uma bola parada, né? Tem treinadores que trabalham bola parada só véspera ou antivéspera de jogo. Acho que você consegue trabalhar um pouquinho da bola parada, principalmente se a equipe estiver pedindo aquilo, né? Se for uma coisa que você precisa realmente trabalhar com urgência, ver que é uma necessidade da equipe, não já coloca aos poucos já, né? Claro que dentro esses dias da semana vai ter um trabalhinho de vídeo, né? Vai ter algo fora do campo, então aqui a gente está falando exclusivamente dentro do campo, tá? Com volume moderado, intensidade moderada para baixa, né? Já quinta-feira aí, antivéspera de jogo, então a gente tem que tomar cuidado com essa intensidade. Claro que se for segunda rodada ainda, você pode, quem sabe, aumentar um pouquinho, então vai muito do momento da competição. Sexta-feira, véspera de jogo, né? Pré-jogo, né? Trabalha os últimos detalhes, últimos ajustes. Tem gente, alguns atletas que gostam de fazer algumas comissões, alguns treinadores que gostam de fazer o famoso rachão, né? Na categoria de base, eu particularmente fiz muito pouco rachão. Acredito que o profissional ele exige um pouquinho mais, né, desse trabalho. Você deixa até para sair um pouquinho da ansiedade, é importante. Na base, em alguns momentos é importante colocar também, mas se você deixar desde o início combinado com os atletas, que vai depender do momento que vive, né? Vai depender do que a equipe precisa evoluir. Se a equipe já tendo uma evolução, está atingindo aquilo que você deseja, por que não, né, dar de presente, né, fazer com que eles façam um trabalho já, um trabalho de um rachão, um trabalho mais recreativo, né, não tem problema, não vejo problema. Agora, o que eu não consigo fazer é dar um rachão e ficar preocupado que a gente precisa evoluir alguma questão para o jogo, ou alguns atletas precisam evoluir, eu não fico confortável. Claro, a gente tem que pesar, tentar equilibrar tudo, né? Para que na hora do jogo eles possam estar inteiros também, não só fisicamente, mas também na questão comportamental, na questão mental, né? Que é bem importante tá bem concentrado para o jogo. Então, antes de um clássico, ou antes de um jogo mais decisivo, é legal a gente poder relaxar a cabeça dos atletas para que eles no jogo possam estar sem muita informação também, porque daqui a pouco é só cobrança, informação, corrigir, o cara chega no jogo, o cara não quer saber mais nada, primeiro toma um gol, o cara já larga, então é bem importante ter esse feeling, é bem importante saber o momento certo de você poder escolher entre um trabalho e outro. O volume ainda baixo, né? Uma intensidade também bem baixa, né? E eu ainda falando do treino, do trabalho recreativo, o famoso rachão, né? E mesmo quando eu dou, eu gosto de dar alguma coisa antes, né? Então, fazer um trabalhinho antes, nem que seja ali uma finalização, fazer um trabalhinho integrado, né? Uma parte técnica com uma parte tática junto também, nem que seja algum posicionamento, um 10-0, um 10-10 com sombra, e aí sim, e esse trabalho é 10 minutinhos, tá, gente? Vamos pensar que é meia hora, 40 minutos, 10 minutinhos, ou fazer uma sombra contra a equipe
a equipe que está fazendo a sombra está posicionada como nosso adversário, e aí sim, de repente, só tem mais uns 20 minutinhos, 15 minutinhos de recreativo para os atletas, para eles saírem também contentes também, né? A gente vai falar mais para frente sobre você saber gerir os atletas, sobre gestão dos atletas, né? Acho que saber a hora do treino, da hora de um recreativo é importante também e entra muito nisso. Certo, gente? E aí, sábado, o jogo, né? O que não precisaria ter no futebol, né? Se fosse só treino, seria muito bom, né? Mas em compensação, quando ganha-se, né? Quando atinge os objetivos, o jogo ele é bem satisfatório. Você conseguir ver que o atleta está desenvolvendo, está entendendo aquilo que está pedindo e está colocando em prática no jogo, isso é bem satisfatório para a comissão, para o treinador, isso é bem legal mesmo. Se o preparador físico vê que o atleta está correspondendo aos treinos, isso é bem satisfatório. E aí, gente, domingo começa de novo, né? A recuperação passiva, né? O repouso programado. Então, gente, algumas situações, tendo em vista isso, né? Vou ser repetitivo de novo, vai depender muito da categoria que está trabalhando. Isso aqui é uma categoria mais velha, né? Não vamos aí colocar isso aqui como receita, né? Acho que não tem receita de bolo, então você precisa ter muita atenção na categoria que você está para poder desenvolver o trabalho, saber como que vai ser o teu micro, o teu meso, o teu macro, para você poder estar aplicando com os atletas, tá? Muita atenção com isso, repito, não é uma receita de bolo, é o que a gente está acostumado a fazer nos últimos anos aí. Para isso, é muito importante algumas questões. Muito importante levar em consideração. Como falei, adaptação, né? Adaptações dependendo da categoria. Você vai ver aqui o tipo de treino, qual categoria que eu estou trabalhando, como que os atletas entendem esse trabalho, o que os atletas precisam, né? O que eles precisam absorver. Repito, quanto mais novos, a absorção está maior, tá? Até os 13, 14 anos é importante dar bastante informação para que ele possa absorver e dar continuidade nas outras categorias. Se é o período competitivo ou não, se não é período competitivo, então eu consigo trabalhar mais as questões técnicas do atleta, a questão de você de você participar, de você estar tendo relação com a bola, de você estar desenvolvendo todas as capacidades de uma maneira de jogo, né? Não de treinamento só com bola, só fora do jogo, mas trabalhando bastante a especificidade do jogo, se você não tiver no período competitivo. E se tiver, qual que é o momento do período competitivo? Vamos imaginar aí uma competição com 15 jogos, vai. Se é o primeiro jogo, se já estou na metade do campeonato, se é o 14º, né? Se é uma final de campeonato, véspera de final. Então, isso a gente precisa levar em consideração o momento do período competitivo para você fazer o seu microciclo, para você poder desenvolver os trabalhos que nós falamos, né? O sistêmico, o integrado, o analítico. Então, bem importante você saber o período que está da competição. Repetição de alguns treinos. Então, gente, assim, isso é algo que causa até certa discussão, né? Que muitos são adeptos aí de você variar treino. Eu fui assim há algum tempo já, e eu quebrava a cabeça para todo dia fazer um treino diferente. Todo dia tinha que ter um treino diferente. É o mesmo objetivo, né? Seja ele, vamos dizer aqui, um trabalho sistêmico, né? É o mesmo objetivo, mas o treino é diferente. Com o passar do tempo, eu fui vendo que a repetição de alguns treinos ela é benéfica para o atleta, né? Claro que não todo dia, claro que não, essa repetição não pode ser frequente, né? Mas o tempo que o atleta perde, entre aspas, para entender o trabalho, para você explicar, aí sim para o atleta começar a desenvolver o objetivo daquele trabalho, às vezes você perde uma sessão de treino só explicando, ou só porque todos os atletas entendam o trabalho e isso não é benéfico no desenvolvimento dele. Então, a repetição de alguns treinos, talvez mudando a complexidade só, ou é o mesmo treino, mas você vai cobrar outra coisa, mas o treino ele já está habituado com aquele tipo de treino.
Então, na semana, dificilmente a gente repete treino. Mas, por exemplo, passou uma semana de segunda, de domingo a domingo. Na outra semana, com certeza ele vai fazer algum treino muito próximo do que ele fez na semana anterior. Então, a repetição com alguns ingredientes a mais, alguma variação, com alguma complexidade a mais, isso eu acho bem benéfico para o atleta. Tá? E a gente pode abrir discussão depois, que também tem benefícios, né? A não repetição também, mas ao longo desses anos eu acho que é importante você repetir para o atleta assim. Oportunizar todos os atletas, faltou um i ali, oportunizar todos os atletas, não dar volume de jogo, principalmente quando você fala em categoria de base. Claro, quanto mais velho o atleta, quanto mais próximo do profissional, mais difícil de fazer isso, né? Mas mesmo assim, acho que a gente, como formadores de atletas, a gente precisa oportunizar. Então, se a gente não vai oportunizar, não tem por que o atleta estar na categoria de base, né? Porque você está tirando espaço de alguém, você está enganando, entre aspas, o atleta. É claro que se você vê perspectiva, né? Mas eu vejo perspectiva no atleta, só que ele ainda não está pronto. A gente escuta muito isso. Mas ele precisa oportunizar. Mesmo que ele não esteja pronto, de repente o que falta é o volume de jogo para ele estar pronto, para ele poder estar jogando, né? Então, oportunizar todos os atletas que você tem que trabalhar no dia a dia, por mais que de repente ele não esteja no nível que você deseja, mas como eu falei, de repente ele só vai chegar nesse nível com volume de jogo. Não precisa ser um tempo inteiro, né? Não precisa ser um jogo inteiro. Aquilo que eu falei lá voltando, né, aos treinos, a gente falou agora há pouco de para os não relacionados, para quem não jogou, ter sempre um jogo, cai nisso daqui. De repente ele não está jogando um jogo que vale 3 pontos, um jogo oficial, né, da competição, mas 2 dias depois ele vai estar jogando, vai estar participando, vai estar dando a oportunidade de estar aumentando seu volume e estar se desenvolvendo também. Respeitar as individualidades, isso aqui é bem importante, né? Uma que é atleta, por exemplo, com o João com 13 anos não vai estar no nível do Paulo com 13 anos também. Então, isso vai maturação, ver como é que está a maturação do atleta, vai o passado do atleta, quantos anos ele já está na base, ou ele chegou agora, ele estava em outro clube, né? Então, qual que é o entendimento dele, qual é a educação dele, né? Isso parece que não é importante, né? O nível de conhecimento escolar dele, né? O trabalho escolar dele, com certeza algum trabalho que esteja, algum atleta que esteja, que tenha esse estudo melhor, que seja um atleta mais inteligente, com certeza ele vai dar uma resposta mais rápida, aquele outro ainda vai demorar um pouquinho mais para você conseguir atingir o objetivo em cima dele. Então, você precisa respeitar a individualidade, conhecer o atleta, saber da família, onde estuda, o que faz, o que não faz, o passado dele, né? Acho que isso é bem importante para você conseguir entender e também conseguir dar um tempo maior para determinado atleta. E aqui as últimas 3, coloquei sublinhado ali, não que as outras não sejam importantes, mas acho que essas últimas a gente tem que ter uma atenção especial. Primeiro, a programação semanal detalhada, né? Isso quando você senta com a comissão técnica, fazer aquele micro ali, né? Tem que ser detalhado, saber o que vai dar segunda-feira até sexta-feira, e não só saber o que você vai aplicar de treinamento, saber o que a comissão vai fazer, por exemplo, o preparador físico, o que ele vai fazer, com quem que ele vai ficar depois do trabalho, o auxiliar, se você tiver auxiliar, qual que é o trabalho dele, quem que vai aplicar aquele trabalho, se é auxiliar, se não é, qual que é o trabalho do treinador, o que ele vai fazer, onde ele vai estar, o que ele vai cobrar. Então, isso a gente costumava fazer agora no último ano de 23, ano passado, e deu um resultado bem interessante. Sentava depois no final de semana, fazia já a semana toda de trabalho, né? Programava toda a semana. E claro que no dia do treino você ia colocando adaptações. Ó, trabalhamos isso aqui, mas já vemos a possibilidade de mudar, fazer alguma adaptação, porque o grupo está pedindo. Então, isso é importante também, não é uma coisa fechada, engessada, né? Mas é muito importante que você inicie a semana já sabendo como é que você vai terminar, né? Muito importante mesmo, né? Quais são os treinos, o tempo de treino, o volume do treino, a intensidade de treino, quem vai fazer o quê, os times separados, se possível, melhor ainda. Então, para você, no dia do treino, você só acerta os últimos detalhes
para você não ter erro também. Acho que isso mostra um mínimo de organização, né? Municiar os atletas de informação, né? Então, ter o trabalho lá da analista de desempenho, isso é bem importante. O visual para o atleta, ele é muito importante, né? Vem de um jogo, já mostra o visual, vai para um treino, vem antes para o vídeo, já mostra, ou vai na lousa, já mostra o que você quer. Essa programação semanal ele já ter, já saber o que vai acontecer no próximo dia de treino é importantíssimo, já para ele entender, e se tiver alguma dúvida, ele já pergunta, ele já sabe o que vai ser o trabalho, já sabe o que vai fazer. Então, encher ele de informação é bem importante, né? Claro que informações que valem a pena, não vai falar qualquer todo, falar tudo, falar qualquer coisa para o atleta, daqui a pouco ele não aguenta mais também. E por último, a gente falou também aí muito, né, sobre o feeling, né? Você ter esse feeling, coisa que ex-atleta tem muito, né? Pô, é um momento de a gente fazer um recreativo, é um momento de a gente pegar no pé desse daqui, é um momento de fazer um trabalho assim, um trabalho assado, né? É um momento de pegar pesado, o vestiário, a gente tem que dar uma segurada, tem que passar a mão na cabeça, precisamos fazer esse tipo de treino, de trabalho, precisamos fazer um trabalho mais analítico, que o nosso time, nossos zagueiros estão com dificuldade na linha, um trabalho integrado, né? Independente do trabalho que for, da metodologia que for, você precisa ter o feeling. E isso, como eu falei agora, o ex-atleta tem muito. Quem não foi atleta, quem não passou, o tempo vai te dando, né? É o erro e o acerto. Então, fez uma vez, errei, puxa, não dá certo desse jeito. Fiz de novo, errei, não vou mudar. Então, isso, o tempo, ele vai te dando esse feeling, não, o grupo está pedindo isso, tá necessitando disso, né? A gente precisa, então, tudo que eu passei agora, como eu falei, não é uma receita de bolo. Você precisa ter o feeling, você precisa ter o conhecimento para aplicar esses treinos, quando eu vou aplicar, por que eu vou aplicar, de que forma eu vou aplicar. Então, você precisa da experiência, de anos de vivência para você poder passar, e também de conhecimento. A teoria, ela é bem rica, e sem a teoria, elas andam junto, né? A prática junto com a teoria. Então, uma não é nada sem a outra. Certo, gente? Gostaria de ter muito mais tempo para a gente poder entrar aí mais a fundo nas questões de treinamento, né? Na metodologia do treino, por que o treino, como eu falei agora, né? Qual treino aplicar, quando aplicar. Mas nosso tempo aí também é corrido, como eu falei, a gente fica à disposição para poder falar, tirar dúvidas, trocar ideias, né? Como eu falei, ninguém é dono da verdade aqui, muito pelo contrário, a gente acaba aprendendo todos os dias, até mesmo montando as aulas, a gente acaba indo estudar, revendo algumas situações para poder relembrar e poder aprender também. Certo, gente? Então, muito obrigado por essa aula, aí alguns contatos, e nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula. Abraço.